Veto total número 1/2019. Veto total aos autógrafos da Lei número 6.330/2019, que dispõe que maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do município de Jacareí ficam obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto e parto pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente, e institui o programa Doulas Acolhedoras. Autoria do veto, prefeito municipal Isaías José de Santana. Autoria do projeto, vereadora Lucimar Ponciano. Boa noite a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria e nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, gostaria de explicar a todos, para a população que está aqui presente, que nos assiste pela TV Câmara, pelo YouTube, as motivações que nos levaram, como governo, discordar desse projeto e acolher o veto total do prefeito Isaías Santana. Queria citar uma situação para que a gente repensasse, que após a aprovação desse projeto, proposto aqui pela vereadora do meu partido, Lucimar Ponciano, fui questionado, difamado nas redes sociais, por centenas de doulas, diante do meu posicionamento, que foi e continua sendo estritamente técnico. Acredito que as pessoas, ao atacarem o político, deveriam se lembrar que por trás dessa pessoa há um profissional dedicado à saúde pública por mais de 20 anos. Um ser humano, principalmente um pai de família, que age de maneira a ser exemplo para os seus filhos. Lembrando também que em nenhum momento disse que era contra as doulas e muito menos ataquei o lado pessoal delas. E aí faço uma reflexão. Nós estamos votando aqui um projeto de pessoas que se prontificam a ajudar as pessoas. E eu acho que, não vou generalizar, mas muitas precisam rever seus conceitos de como agir e tratar o ser humano. Acho que o embate político é totalmente sadio, salutar. Porém, eu acho que isso, Haroldo, tem que ser feito com respeito. E fico tranquilo, porque as pessoas que passaram do limite já estão sendo responsabilizadas judicialmente e em um breve espaço de tempo aí devem estar recebendo as notificações judiciais. E quando digo que me posiciono de forma contrária, levando em consideração a minha experiência médica e pontos técnicos, jurídicos, vou destacar aqui os pontos do veto total emitido pelo prefeito, dos quais concordo plenamente. Razões apresentadas pelo prefeito. O projeto de lei apresenta de forma clara a inconstitucionalidade material, formal e a contrariedade ao interesse público. Muitas das vezes não é o que a gente gostaria de fazer. É isso que vocês precisam enxergar. Às vezes procura vereador, faz um projeto populista, enganando vocês, enganando a cidade. Esse projeto, na minha opinião, eu vou ler para vocês aqui, e um dia, se quiser, a gente conversa, um tiro no pé de vocês, porque a gente regulamenta uma coisa que não tem regulamentação a nível federal hoje, e posso ficar muito tranquilo, porque chefiei a maternidade do São Francisco por mais de 10 anos, e um dos médicos que abriu a porta para o atendimento nas doulas, eu era o chefe da maternidade, foi eu.
nós juntos estabelecemos as regras que são, e hoje nós somos uma das únicas maternidades na região que permite, e a pioneira que permite o acesso das doulas. E quem me conhece, estou lá há 20 anos trabalhando no hospital. Nunca tive, eu, Rodrigo, um problema particular com nenhuma doula. A questão é jurídica e isso eu queria explicar para vocês nessa questão. Infelizmente, o cargo que nós ocupamos, nós temos que ter a responsabilidade de cumprir a lei. Poderia vir aqui propor, votar a favor de um projeto inconstitucional, um projeto que traz insegurança até para o atendimento do hospital, e nós recebemos essa semana a direção clínica do Hospital São Francisco, numa reunião se mostrando contrária à aprovação desse projeto, pela insegurança jurídica que isso pode causar para o hospital, e mais para frente, Aderbal, nós iremos citar. Contém graves vícios de inconstitucionalidade material no caput do artigo 1º, ao impor a permissão da presença de doulas à rede privada de saúde, e no parágrafo 3º, que veda a possibilidade de cobrança pelo serviço das doulas nos estabelecimentos privados, ferindo assim o princípio da livre iniciativa no artigo 170 da Constituição Federal de 1988. A prestação do serviço pelas doulas deveria seguir as regras do serviço público, bem como os princípios da integralidade e da universalidade, sempre de forma gratuita, o que às vezes não é sempre, não ocorre. E não pode ser exigida das empresas privadas. Além disso, não há qualquer manifestações técnicas do Ministério da Saúde ou a nível federal que regulamente o pagamento por um serviço dentro da assistência SUS. Muito pelo contrário, de acordo com o que temos conhecimento, a normatização que seguimos é vedado qualquer tipo de cobrança por serviço ou atendimento prestado a qualquer paciente do SUS. Então, na nossa ótica, do hospital, esse projeto, ele não pode beneficiar, ele acaba não beneficiando o paciente do SUS. Porque como que a gente fiscaliza se há uma relação de prestação de serviço, de pagamento ou não paciente do SUS? E aí a lei é bem clara. O paciente do SUS, mesmo internado na instituição, ele precisa de um exame. Ele não pode pagar do bolso dele para realizar um exame. Ele não pode, faltou uma medicação SUS no hospital, é um absurdo, ele não pode tirar dinheiro do bolso e pagar essa medicação. Hoje, como vocês entram no hospital? Vocês entram no hospital como acompanhantes da paciente. A gente regulamentando, é assim que o hospital enxerga. Hoje vocês entrando, a gente regulamentando, aqui uma coisa que não tem nenhuma regulamentação federal, vocês vão fazer parte dessa assistência. E para o munícipe que está nos escutando, muitas das vezes o que acontece? Há várias pesquisas, de o SUS, de auditoria do SUS, ligando para os pacientes, isso é constante, para saber como foi o serviço, se teve algum serviço prestado, se algum serviço foi cobrado. E isso traz uma insegurança jurídica muito grande para o hospital. O hospital se posicionou aqui, na reunião que nós tivemos, infelizmente poucos vereadores vieram, com a insegurança jurídica, Arildo, de até perder o credenciamento SUS. O seu Carlos ficou de olhou, trouxe uma sentença, na verdade, do Tribunal de Santa Catarina, para a gente é frágil, não existe uma regulamentação federal. Nós questionamos o Ministério da Saúde, infelizmente, não tivemos uma resposta. E hoje, se esse veto não fosse votado, ele trancaria toda a pauta daqui para frente da Câmara. Então, a gente teve que colocar aqui para votação. Tive a oportunidade, eu acho que assim, não acho que seja, a gente votando a favor do veto, não acho que seja uma luta perdida para vocês. Eu acho que a gente tem que fazer, mas no lugar certo. Conversei com o deputado Eduardo Cury, ele pediu para a gente, que a gente sente, estou ajudando ele a rever, para a gente melhorar acesso a nível nacional da lei de planejamento familiar, e já conversei com ele também, Aderbal, que para a gente mexer nessa regulamentação da profissão de doulas, porque para a gente como médico,
como não existe ali, é uma linha muito tênue da ação de um profissional e do outro, e a gente sabe que muitas vezes existe conflito, e para a gente é interessante que para todo mundo é interessante que se normatize. Outro ponto que eu considero extremamente falho desse projeto é em relação às unidades básicas de saúde, inclusas na proposta, que contém vício de inconstitucionalidade formal, pois as UBSs têm regulamentação própria pelo governo federal por meio da portaria de consolidação do Ministério da Saúde número 2, de 28 de setembro de 2007, que é a consolidação das normas sobre políticas nacionais de saúde e do Sistema Único de Saúde. Impor essa obrigatoriedade às UBSs significa intervir na competência federal para a regulamentação geral das normas de funcionamento das UBS. E nós não podemos legislar sobre assuntos que são de competência federal. Isso, gente, para a gente é claro. Como é que nós vamos criar? E tem mais, como é que nós vamos criar um programa de atendimento que não existe no Ministério da Saúde, querer regulamentar aqui no município? E outra, como é que nós vamos permitir que pessoas façam trabalho voluntário com hora marcada nas UBS, criando grupo, sem responsabilidade, porque é voluntário, e daqui 6 meses, 1 ano, cada um pode falar por si, mas nós não podemos falar por todos. Quantos processos nós não teremos de pessoas que ficaram fazendo esse trabalho voluntário com dia marcado, hora marcada, catalogando pacientes atendidos, questionando a prefeitura na justiça por vínculo empregatício? Para mim, isso é óbvio. Então, essas foi uma das questões colocadas. A consulta que nós fizemos ao CRM, eu como médico tive essa obrigação de fazer. O CREMESP, ele se coloca incapacitado porque a profissão das doulas não é uma profissão médica, e eles respondem pelos médicos, e infelizmente nós não temos ainda uma legislação federal. Então, esses foram nossos motivos. Respeito a posição de todos. Eu acho que isso a gente pode discutir de forma democrática, mas nunca num baixo nível, de atacar, de ferir a imagem profissional, às vezes com palavras de baixo calão. Acho que tudo é questão de conversa. Então, esse é meu posicionamento. Como médico, como líder do governo, serei favorável à manutenção do veto. O projeto continua em discussão. Estão sofrendo e tem denúncia nos nossos coletivos. Vergonhoso! Senhor presidente. Senhor presidente, por questão de ordem, como médico em nome do hospital, queria dar uma resposta. Assim, isso está errado. Não existe essa luta, não tem que existir essa luta de médico contra a doula. As pessoas precisam aprender a caminhar junto. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer as presenças da Roda Bebê do Bem, do Círculo Feliz Parto, Coletivo Ventre ao Peito, Rede do Parto do Princípio, Coletivo Matena, OPS e Coletivo Nandim, né?
Primeiramente, eu quero falar que a construção desse projeto foram 9 meses, da tamanha responsabilidade de se tratar de vida, né, e se tratar da saúde da mulher. Eu não entendo que haja vício no projeto, porque eu trouxe aqui que esse projeto, a regularização dos trabalhos da doulas, com o consentimento da parturiente, ele está em 31 cidades do estado de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, Taubaté e Pindamonhangaba está para votação. Ele está em 15 estados brasileiros e 12 capitais. Ele tem jurisprudência no processo de Santa Catarina, no qual o teor da lei proposta por Jacareí é semelhante. E a outra questão que a gente traz aqui tem 60 dias para organizar esse processo. Então, não é uma coisa de goela abaixo. E uma coisa que eu aprendi, a herança dos meus pais, é sempre falar a verdade. Então, eu vou mostrar aqui em alguns slides a construção desse projeto, que durou mais ou menos 9 meses. Então, sempre em defesa da vida. Aqui fala, o objetivo principal desse projeto é dar a garantia de toda a informação à gestante, desde o pré-natal, do parto, pós-parto, para a curtição desse momento tão sublime para a mulher e por toda a sua família. Que seja tranquilo esse momento para a mulher e também para o bebê. E a lei, ela dispõe do seguinte, que maternidades, casas de parto, estabelecimentos hospitalares com gênese da rede pública e privada do município de Jacareí ficam obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período de trabalho do parto e pós-parto imediato, sempre que solicitado pela parturiente. Então, não tem nada de goela abaixo. E aí fala, instituir o programa Doulas Acolhedoras. Por quê? Na própria prestação de contas do segundo quadrimestre da Secretaria de Saúde, foi reconhecido que a vulnerabilidade, a ausência no pré-natal é justamente nos bairros mais distantes e de maior grau de vulnerabilidade social. Então, aqui, a gente tem aqui o que foi falado na prestação de contas. 20% não termina o pré-natal, quer dizer, não faz um pré-natal satisfatório, 20%. E nós tivemos cadastro de gestante no município de Jacareí, nesse segundo quadrimestre de 2019, mais de 1.300 gestantes. Mais de 1.300 gestantes. Houve 14 óbitos. Né? E os lugares, e aqui nesse relatório, que veio do pedido de informação da Secretaria de Saúde, ela diz que 190 casos de risco. Quais os lugares que tem um maior número? Mais de 15 gestantes. Rio Comprido, Santo Antônio do Boa Vista, Parque Meia Lua, né? Então, esse que está as mulheradas. Então, esse projeto é para quem realmente precisa da atenção da saúde. E aqui também foi colocado pela Secretaria da Saúde, e ela falou sobre as doulas, que é importante ter em todos os hospitais. Fala da Secretaria, da Secretária de Saúde, Rosana Gravena, na prestação de contas, dia 1º de outubro de 2019. E também aqui a gente vê o empenho da diretora Marilis, que acompanha todas as unidades básicas de saúde de Jacareí, ela reconhecendo que precisa melhorar, que precisa ter uma ferramenta para que diminua esse índice de ausência, de falta da gestante nos postinhos. Então, já é reconhecimento que o município precisa melhorar. E esse projeto, ele vem para isso. Ele vem para isso, né? Continuando os slides.
Aí mostra mais de 9 meses gestando o projeto das doulas. Objetivo: ampliar a saúde da mulher no parto seguro e tranquilo e pós-parto, que a gente sabe que tem um índice grande de depressão, as mães que estão aí pode falar mais que eu. E a vinda saudável do bebê. Ali, dia 22 de março de 2019, protocolado o projeto na mão da secretária de Saúde, doutora Rosana, da diretora das unidades básicas da cidade, a senhora Marilis. Do outro lado, nós temos a reunião que foi discutido e com a diretoria administrativa, com a coordenadora da maternidade do São Francisco e também com a enfermeira do São Francisco. As objeções na análise do projeto foram feitas emendas. Então, foi tudo conversado. Próximo. Aí, o município... O município de Jacareí ser referência de atenção, proteção na saúde da mulher gestante e primeiros cuidados com o futuro do cidadão jacariense. Quem falou isso? Que esse projeto será referência para a cidade, como já é o fluxo de violência contra a criança e adolescente no município. Quem falou isso? As autoridades que participaram de uma audiência para discutir esse projeto, no qual, infelizmente, teve pouca participação dos legisladores. Mas a juíza, doutora Fernanda, a defensora, doutora Marília, a promotora de justiça, doutora Renata, aprovaram essa lei porque elas leram essa lei e deram a sua opinião em 3 horas aqui. Aqui eu quero ressaltar a importância dessa audiência, porque tiveram aqui a entidade Batuíra, que trabalha com gestantes, principalmente as grávidas de periferia. Participaram também a pastoral da criança, que visita mensalmente as gestantes, que elas atuam nos bairros distantes do município, e que, se elas tiverem essa informação, essa capacitação que as doulas têm, eu tenho certeza que nós melhoraremos muito esse índice de ausência no pré-natal. Então, aqui o próximo. Então, olha lá, a mesa composta. Representante da Rede Pública de Saúde, a enfermeira Luciana, doutora Renata Revite, a doutora Fernanda, da Vara da Família, a doutora Marília, Defensoria Pública e representante das doulas. E lá naquela foto, todo mundo, inclusive, participou dessa audiência pública, o presidente da Associação Médica de Jacareí, apoiando o projeto. Próximo. Aí eu gostaria de mostrar um vídeo onde todos reconhecem a importância e o trabalho das doulas. Então, eu gostaria que mostrasse o vídeo da reportagem da TV Bandeirantes, inclusive com a fala da coordenadora dos trabalhos das doulas do São Francisco de Assis, aprovando a atuação das doulas. Um trabalho que já virou referência no Hospital São Francisco, em Jacareí, onde 50% dos partos são naturais, pode ser estendido para todas as unidades de saúde pública e privada da cidade. É a presença de doulas durante os partos humanizados. A proposta que regulamenta a atividade, já aprovada na Câmara, depende agora da sanção do prefeito. Desde que a Rebeca descobriu que estava grávida do Benício, a Maria Júlia está literalmente ao lado dela. Além de amiga, ela também atua como doula, função que dá para futuras mamães um acompanhamento que pode ser pré, durante e pós-parto. Nesses 8 meses de gestação, ela vem recebendo da profissional todas as informações necessárias para ter um parto normal tranquilo e sem dores. Quando eu me descobri grávida, meu primeiro medo, assim, meu maior medo, era enfrentar uma violência obstétrica no meu parto. Então, isso me assustava muito e eu já lia muito sobre isso, já tinha visto muita reportagem e sabia dos riscos que tinham em cesáreas desnecessárias. Então, eu queria ao máximo fugir disso. Doula, ela serve, né? A doula, ela está servindo essa mulher, né? Então a gente relembra as gestantes o quanto elas são fortes, né? O quanto a gente é preparado, nosso corpo, né? Da nossa natureza parir. A Cristiane teve o auxílio de uma doula durante toda a gestação do Thomas. No início da gravidez, ela teve a indicação de uma cesárea, mas com o apoio que recebeu, conseguiu gerar o primeiro filho do jeito que sempre sonhou. Eu queria tentar o parto natural
porque eu sentia que eu podia, que eu ia conseguir. E aí, tendo esses encontros com as doulas, nas rodas de conversas que tem nos parques aqui da cidade, eu vi que era possível. Então, isso me deixou muito empolgada em tentar aquilo que eu sempre quis, que era um parto o mais humano possível, né? Para que mais gestantes tenham uma experiência como essa na hora do parto, um projeto de lei da Câmara de Jacareí quer regulamentar a presença das doulas em todas as maternidades do município, tanto das redes de saúde pública quanto da privada. A proposta, já aprovada pelo Legislativo, diz que casas de parto e estabelecimentos hospitalares vão ser obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período do trabalho de parto e pós-parto, sempre que solicitadas pela gestante. Um dos objetivos é aumentar a participação dos pais no programa de pré-natal. No Hospital São Francisco, em Jacareí, desde 2015, as doulas podem acompanhar a mulher durante todo o trabalho de parto e o nascimento do bebê. A instituição é a única da cidade que permite que essas profissionais fiquem junto com a mãe, equipe médica e de enfermagem na sala de parto. Na hora do parto, a paciente está à flor da pele, com emoções, a memória, que está tudo oscilando ali, né? E ela tem que decidir sobre coisas importantes que ela gostaria, o que ela desejou, o que ela sonhou com aquele momento. E a doula pode ser essa porta-voz ali na hora, mas no sentido de ajudar a paciente a lembrar, a paciente a conseguir expressar o que ela decidiu. E aí, esse suporte emocional, realmente hoje a gente vê que está no papel da doula. A contratação da doula é feita pela própria gestante e, para a profissional acompanhar o parto, ela precisa apenas estar cadastrada no hospital. Quando o hospital começou a permitir a presença das doulas, a quantidade dessas profissionais que acompanhavam a mulher na hora do parto era de apenas 2% do total de nascimentos do mês. Hoje, as doulas já estão presentes em cerca de 10% dos procedimentos realizados aqui. Então, com todos os valores, todos os princípios que o hospital já traz desde a sua fundação, a doula realmente pode vir e vem hoje para agregar, para compor essa equipe, né? E aí isso é um ganho que a gente percebeu, então, desde 2015 para a paciente. Por isso a gente tem fortalecido esse processo todo aqui. Para a lei entrar em vigor, ainda precisa ser aprovada pelo município. Entre as doulas como a Arlene, a torcida para que isso aconteça é grande. Além de atuar nessa função há 7 anos, ela teve esse acompanhamento durante a gestação da Lúcia e dos outros 2 filhos. Essa informação precisa chegar a todas as pessoas, a todas as mulheres, as que utilizam o serviço particular e as que utilizam o serviço público. E no público, às vezes, é o que a gente encontra um pouco mais assim de escassez de informação. Então, esse projeto vem para isso também, colocar ali dentro do serviço público o serviço da doula com a informação, através das pessoas que já estão lá dentro mesmo. Então, isso para as mulheres é um ganho muito excelente, é ótimo. Então aí está a fala do Hospital São Francisco apoiando o projeto, está a declaração na prestação de contas de 1º de outubro de 2019, que precisa de uma ferramenta, a ferramenta está aqui expressa no processo, que nós temos 60 dias para construir com a rede pública. E eu queria aqui dizer os cartazes que as mães trouxeram ali, a doula fez diferença no nosso parto, as evidências comprovam e também as doulas no parto, o quanto é muito positivo para a saúde da mulher, para a calma da mulher e para a criança. Inclusive, tem várias pesquisas internacionais que o tempo aqui é curto, não deu para trazer, com o que é positivo ter doulas na rede pública e também dentro dos hospitais. Todos os países do mundo já têm esse trabalho. Né? Então, a gente precisa avançar nisso. Doulas sim, e doulas para todas. Né? Direito de escolha é a da parturiente. Está bem claro essa responsabilidade aqui. E outra coisa, está bem claro também no projeto que a equipe médica ela tem as suas responsabilidades técnicas, procedimentos médicos que a doula não tem. A doula é acompanhante para a mulher que está lá para dar à luz a um futuro jacariense. Sempre em favor da vida. O projeto continua em discussão.
Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando o meu voto, senhor presidente, eu quero aqui, eu acho que é importante a gente ouvir os dois lados, tanto ouvir aqui o posicionamento do vereador Rodrigo Salomão, como da Lucimar, que fez o projeto. Eu acho importantíssimo, e a gente se bateu muito em relação a esse projeto, e assim, a gente tem uma preocupação muito grande, mas eu quero também, ao mesmo tempo, lembrar que aqui, infelizmente, quem sofre mais as agressões hoje são as mulheres negras, que vivem na periferia. E pensando nisso, eu acho que ela tem todo o direito de escolher quem ela quer que esteja junto com ela no parto, para dar assistência do lado. Eu vou ter coerência aqui, vou seguir, eu sou contra o veto. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Fico chateado, Paulinho. Fico bem claro aí. Botar uma posição como se os médicos da cidade maltratassem a gestante, porque esse é o posicionamento seu que está ficando. Meu voto é, por tudo que aquilo que a gente já explicou, meu voto é favorável ao veto. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável ao veto. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner de Madureira? Eu voto favorável ao veto. Como vota Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Justificando meu voto, só lembrando que quando esse projeto chegou a essa casa, eu já sabia exatamente o que iria fazer e votei favorável. E lógico que diante de um veto eu não posso mudar a minha opinião. O que a gente faz às vezes é procurar buscar mais informações até para ter o voto mais preciso possível. Então muitas vezes as pessoas não entendem que as trocas de informações são para a gente, como consultei a Lucimar, consultei aqui o Rodrigo, para ter consciência de que o meu voto seria o mais próximo daquilo que de fato eu entendo como correto. Portanto, mantendo aí a coerência, sou contrário ao veto. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Voto contrário ao veto. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável ao veto. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só resgatando 190 gestantes com alto risco, Igarapés, Santo Antônio do Boa Vista, Rio Comprido, Parque Meia Lua. Então, para melhorar o atendimento pré-natal, para melhorar a questão de respeito à vida, e o meu compromisso que é respeito à popularidade que mais precisa e também a respeito à saúde da mulher e à vida das crianças. Contrário ao veto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, só justificando o voto, eu já, na sessão em que foi votado o projeto, eu já afirmei a convicção de que é possível a aprovação desse projeto, porque não vejo nele nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, e por isso eu vou ser contrário ao veto do prefeito. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável ao veto. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Veto total número 1 de 29 de agosto de 2019, veto total aos autógrafos da lei número 6.000
300/2019, que dispõe que maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares e congêneres da rede pública e privada do município de Jacareí ficam obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente, e institui o programa Doulas Acolhedoras, autor do veto prefeito municipal Isaías José de Santana. O veto foi aprovado com 8 votos favoráveis. Próximo projeto.